Chegamos então no momento aí de tirar as dúvidas sobre aposentadoria. É a Concede no programa Piracicaba Agora. E quem já está aqui é o Matheus. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Neto? Tudo jóia, graças a Deus. Matheus, eu vou perguntar já agora para saber, você vai parar o carnaval ou vai continuar trabalhando? Provavelmente agora? Vamos parar, Neto. A Concede para, então. E aí retoma quando a Concede? Na quinta-feira. Quinta-feira, horário comercial normal. Normal, sim. Então tá bom. Vamos avisar pro pessoal que está assistindo o programa, então, para o carnaval. Na quinta-feira retoma as atividades da Concede. A Concede no programa Piracicaba Agora tira as dúvidas sobre aposentadoria. Então você que está assistindo o nosso programa, tem alguma dúvida sobre aposentadoria? Pode telefonar para nós. Você pode também mandar o WhatsApp. E o Matheus aqui vai estar respondendo, tá bom? Chegando pergunta, então, com a Maria. Tá chegando pergunta com a Maria para o Matheus responder aqui no programa. Diga lá, Maria. Olha, a pergunta, Matheus, boa noite, tudo bem? Boa noite. É do Renê, tá? Ele diz o seguinte: boa noite, aposentei por tempo especial insalubre. Trabalho em uma empresa há 18 anos, deve ser, né? Isso. E não paga mais a insalubridade. Tem como ganhar esse tempo? Ele até diz aqui que a empresa é a Caterpillar, é o Renê Tabai. Sim. Renê, muito boa noite. Antes de responder a sua pergunta, quero mandar um grande abraço aqui para um grande amigo. Ele também é advogado, assim como eu. Mas antes de ser advogado, ele é amigo. Dr. Willis Sucassas, um advogado criminalista. Digo que hoje no Brasil é um dos melhores advogados criminalistas. Referência no Brasil quando se fala em direito penal. Então, doutor Willis Sucassas, um grande abraço. Meu irmão, um grande abraço mesmo e um beijo no seu coração. O senhor sabe o carinho e a amizade que eu tenho pelo senhor. Um grande abraço mesmo. Respondendo à pergunta do Renê, ele se aposentou e continuou trabalhando. Nesse caso, Neto, é possível sim fazer a revisão. Ele aposentou com um tempo especial. Ele disse que ele trabalhou e teve um tempo insalubre na sua aposentadoria. Mas após aposentar-se, continuou trabalhando na Caterpillar e não teve direito à insalubridade. E ele quer saber se é possível, então, ter uma eventual revisão com esse tempo ou não. Renê, é possível sim ter direito à revisão. Nós sabemos que os salários da Caterpillar não são salários baixos, são salários bons. Nós só precisamos verificar se no teu caso compensa a revisão ou não compensa a revisão. O que é importante deixar claro nesse caso é que a única revisão aqui, Neto, nesse caso, para os aposentados que continuam trabalhando, é a revisão, inclusive, mais conhecida, é a desaposentação. Ou seja, as pessoas que continuam trabalhando e são aposentadas, elas têm direito a pedir a desaposentação. Essas pessoas podem solicitar na justiça. O que nós orientamos é que antes de pedir, que façam um cálculo. Então, nós fazemos esse cálculo, se compensa fazer a desaposentação ou se não compensa fazer a desaposentação. Como eu disse, a Caterpillar paga salários bons. Por isso, eu já me antecipo aqui em dizer que provavelmente, Neto, valerá a pena a desaposentação. Estamos ao vivo aqui, então você vai poder participar conosco. É o quadro da Concede Tirando as Dúvidas. Você pode ligar 2534 1234 se preferir. Você pode também mandar o WhatsApp do 99141 1048, tá bom? E tem pergunta chegando com a Maria. Maria vai responder agora para nós. Diga lá, Maria. Matheus, agora é a pergunta do Ronaldo, tá? Ele diz o seguinte: boa noite, Matheus. O marido da minha irmã morreu em um acidente de moto e não conseguiu receber um benefício, nenhum benefício. Por quê? Ela não conseguiu receber porque eles alegam que a prefeitura onde ele trabalhava não pagava os encargos. O que é importante, Maria, deixar claro é que assim, as informações que chegam até nós
muitas vezes são poucas as informações. Sim. Então, nós não conseguimos, muitas vezes, passar uma informação precisa se a pessoa tem, de fato, direito ao benefício ou não. Quando as informações vêm, de fato, completas, é mais fácil, como é o caso da pergunta anterior. Nesse caso, o que eu posso dizer? É um direito da viúva ou do viúvo após julho de 91, ou seja, após o advento da Lei 8.213, que é a lei de benefícios do INSS, o viúvo e a viúva ter direito à pensão por morte. Esse é um direito do segurado e da segurada que deixa aos viúvos, e é um dever da Previdência Social pagar aos viúvos. Então, aquele que falece deixa esse benefício. O que é importante deixar claro é que aquele que falece, na data do óbito, tem que estar contribuindo para a Previdência Social. Agora, no caso aqui em questão, se ele estava com registro em carteira, trabalhando para a Prefeitura, não importa se a Prefeitura recolhia o INSS e repassava para o INSS ou não, pouco importa. O que tem que verificar é a situação dessa pessoa que hoje é falecida perante a Prefeitura. Ele era contratado ou não era contratado? Ele possuía vínculo empregatício ou não? Se essa pessoa possuía vínculo empregatício com a Prefeitura, nós não sabemos de qual município era, então a viúva tem direito à pensão por morte. Não importa se a Prefeitura recolheu o INSS. E nesse caso, a viúva tem direito à pensão por morte desde o óbito do marido. Por quê? A obrigação de repasse da contribuição previdenciária é da Prefeitura, mas nós temos que saber se ele era de fato um funcionário da Prefeitura. É importante nós termos essa informação. Estamos ao vivo tirando as dúvidas da população. É a Concede Assessoria Previdenciária do Matheus Heller. Chama atenção que do Matheus Heller é a Concede, que fica localizada na rua Governador Pedro de Toledo, aqui no centro de Piracicaba. Então você que queira, né? Olha, eu preciso fazer uma consulta, eu preciso fazer um cálculo, a desaposentação, tudo isso você vai ser esclarecido ao fazer uma consulta na Concede, tá bom? Telefone 3422-0018, muito importante que você ligue antes de ir até a Concede, marcando o horário. São muitas pessoas sendo atendidas, muitas pessoas procurando os direitos da aposentadoria, então procura justamente aí o Matheus, conhecer o Matheus aqui do programa Piracicaba Agora e sabe realmente que o Matheus entende, e se tiver o direito, o Matheus vai falar, tem o direito, e vai lutar para conseguir, e se não tiver o direito, ele vai explicar, olha, não tem esse direito. É o famoso preto no branco, é claro, o que é, o que não é, não é. Por isso que a Concede cresce a cada dia e tem aí centenas e centenas de pessoas que conseguiram os seus direitos. Então, anota o telefone da Concede na tela para você, está aqui, 3422-0018, 3422-0018. E aqui no programa Piracicaba Agora, o Matheus vai tirando as dúvidas. Telefone, alô, boa noite. Boa noite, quem está falando? É a Sandra aqui da Santa Rosa. Ô Sandra, tudo bem? Moradora de Santa Rosa, tudo jóia aí? Bem, graças a Deus. Então tá bom, você quer fazer a pergunta para o Matheus, né? Isso. Pois não, ele está te ouvindo, fique à vontade. Eu queria perguntar para o Matheus, o meu marido aposentou, faz 5 anos que ele aposentou. Só que ele aposentou, como veio a aposentadoria dele, veio só com 80% a aposentadoria dele. E daí, na mesma época que ele aposentou, o advogado entrou com uma ação para 100%. Eu só queria saber, assim, quando fosse vir a diferença, ele vem carta do INSS avisando a gente, ou cai direto na conta dele, como é a conta que ele já recebe, o 80%. E ele continuou trabalhando, contribuindo, tudo, ele tem ainda. Sim, queria sim. essa dúvida. Sim.
Sandra, muito boa noite. Boa noite, inclusive, a toda a população do bairro Santa Rosa. Quando vier o aumento de 80% para 100%, se o advogado conseguir obter sucesso nessa ação, nessa revisão, que é o que a gente espera, porque de fato, se o benefício foi conseguido com 80% e ele continuou trabalhando, então ele tem direito sim a um benefício no percentual de 100%. Então, quando vier esse percentual de 100%, automaticamente no próprio benefício dele já virá o valor de 100%. Então, Sandra, pode ficar tranquila que já ocorrerá o aumento no próprio benefício. O que pode acontecer é o valor dos atrasados não vir no próprio benefício. Então, o valor dos retroativos, dos atrasados, não vir na mesma conta do benefício, né? Aí o advogado informará em que conta virá os valores atrasados. Mas o aumento de 80% para 100% virá no próprio benefício. Olha, pergunta chegando agora pelo WhatsApp, são mais de 20 perguntas. Vamos correndo pelo WhatsApp. Diga lá, Maria. Vamos lá, agora a pergunta do Ronaldo, lá de Santa Terezinha, Matheus. Ele diz que, boa noite, Matheus, assistindo a TV. Ouvi dizer que dar entrada no seguro-desemprego não interfere no processo de aposentadoria, pois essa situação acontece com o meu pai. O processo de aposentar está em andamento e ele não deu entrada no seguro-desemprego para não atrapalhar a aposentadoria. O que pode ser feito? Sim. O nome dele? É o Ronaldo. Ronaldo, sim. Desculpa, Ronaldo. Roberto, né? Sim. Roberto, de fato, a pessoa não pode receber dois benefícios da Previdência Social. É o que nós deixamos muito claro aqui. E foi o que o Neto acabou de dizer. Nós atendemos lá no escritório muitas pessoas. Amanhã a minha agenda está com 54 pessoas. Graças a Deus, nós atenderemos amanhã 54 pessoas. E quando eu digo nós, é porque esse atendimento será feito por mim, Matheus Erler. Eu atenderei amanhã 54 pessoas. Chego amanhã 6 horas e não sei se saio até as 8, 9 horas da noite. Mas eu atenderei amanhã as 54 pessoas. Então é importante deixar claro isso para a nossa população. Primeiro, que eu atendo todos os clientes. E segundo, que muitas vezes as pessoas não têm direito aos benefícios. E nós não enganamos. Se a pessoa tem direito, Neto, ela sai de lá consciente que ela tem um direito, ciente que nós podemos fazer esse processo, se ela quiser, de uma forma muito rápida. Então, se ela quiser o benefício, ela pode conseguir. Existem exceções? Existem sim. Benefícios podem ser concedidos em 30 dias, em 40 dias, num prazo menor. E existem exceções em que o benefício demora um pouco mais, às vezes 6 meses. Existem exceções que demoram um pouco mais, mas também existem casos em que o benefício a pessoa não faz jus, ou seja, a pessoa não tem direito ao benefício. Eu atendi ontem, atendi na semana passada e a gente atende todos os dias pessoas que não possuem direito a nenhum benefício. E aí eu sou muito claro em informar os motivos pelos quais a pessoa não tem direito. E mais do que isso, informar se a pessoa quiser ter direito a algum benefício, o que ela deve fazer. Olha, o senhor, a senhora não tem direito por isso, isso e isso. Mas, se a senhora quiser ter direito a algum benefício, e eu explico todos os benefícios, são mais de 10 que a Previdência Social oferece a todos os cidadãos. E eu explico, se ela quiser ter direito, o que deve fazer. Mas nem todos os segurados têm direito. É isso que eu deixo claro aos clientes nossos que nos procuram. O que não existe é enganação, é fraude, é simulação. E muitas vezes, Neto, nós vemos isso. Pessoas que vão em escritórios e ficam 5 anos, 10 anos esperando um benefício, um falso benefício. Eu tive uma cliente semana passada que foi até o escritório meu dizendo que faleceu o esposo
e foi solicitada uma pensão por morte do esposo falecida. Ela disse: Mateus, eu estou esperando uma pensão que a pessoa pediu e essa pensão não vem. E quando eu fui ver, a pensão não foi solicitada. Mas não foi solicitada não porque a pessoa tinha direito, porque a pessoa não tinha direito mesmo. E essa pessoa estava esperando uma resposta que esse profissional, esse mau profissional, disse que a pessoa tinha direito. Era melhor ter dito a essa pessoa desde o início: olha, a senhora não tem direito por esse motivo. Então, a informação falsa é pior do que a pessoa não ter a informação. Então, nesse caso da pergunta do nosso telespectador, se ele está em processo de aposentadoria, de fato, ele pode sim solicitar o seguro-desemprego. Se a aposentadoria for concedida, o que vai ocorrer é o seguinte: o INSS vai descontar o valor que ele recebeu o seguro-desemprego. Porque, na verdade, não há ainda uma certeza que o benefício vai ser concedido, Neto. Ele solicitou a aposentadoria. Digamos que haja algum problema e o benefício não seja concedido. Ele não solicitou o seguro-desemprego e não teve nem a aposentadoria e nem o seguro-desemprego concedido. Então, ele pode sim ter a solicitação feita do seguro-desemprego. Isso não irá prejudicar a concessão da aposentadoria. Isso eu garanto, não irá prejudicar a concessão da aposentadoria. O que vai acontecer é o seguinte: se ele começar a receber o seguro-desemprego, quando o INSS for pagar a aposentadoria que for concedida, o INSS vai pagar a aposentadoria com efeito retroativo. Como ele não pode receber dois benefícios, esse período que ele recebeu o seguro-desemprego, o INSS irá descontar no valor da aposentadoria. São os esclarecimentos do Matheus Heller, que é da Concede aqui no programa Piracicaba Agora. Mais perguntas chegando, diga lá, Maria. Agora é a Karime, Matheus, do Pau da Linho, a pergunta vem. Ela diz: por favor, o Matheus falou de pagar como o facultativo e não falou se tem que ir no INSS ou é direto. Karine, muito boa noite. Excelente sua pergunta. Karine, se você já tem uma inscrição feita no INSS, ou seja, se você já trabalhou como empregada, como funcionária, ou se você já teve uma inscrição como autônoma, você não precisa mais ir ao INSS. O seu PIS ou o seu NIT é a sua inscrição. Com essa inscrição, você pode pegar o seu carnê e pagar. É somente mudar o código de facultativo. A gente explica o código, é o 1406, que é o código de facultativo. E o código seu, que é o PIS, o NIT, ele continua válido para pagar como facultativo. Você não precisa ir ao INSS. Então, a sua pergunta é muito bem-vinda sim. Se você já teve uma inscrição no INSS, seja como empregada ou como empresária, você pode usar a mesma inscrição. Antigamente não. Antigamente você tinha que ter uma inscrição como empresária e outra como facultativa. Hoje não mais. Uma vez que você se inscreveu no INSS, você tendo o PIS, você pode usá-lo para pagar como facultativo também. Só muda o código de pagamento como 1406 e o valor ali que você vai preencher no carnê de contribuição. Estamos ao vivo, a sua participação é pelo WhatsApp 991411048 e também através do telefone na tela para você, 2534-1234. Tem telefone, alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É a Dona Maria. Ô, Dona Maria, tudo bem com a senhora? Qual o bairro? É Santa Terezinha. Santa Terezinha, pode fazer a pergunta para o Matheus, fique à vontade. Eu queria saber... Pois não. Pode falar. Boa noite, seu Matheus. Boa noite, tudo bem? Seu Matheus, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Estou com 63 anos, eu poderia aposentar? 73 anos. 73. Ok. Pode aposentar, Matheus. Ok. Tem 73 anos e quer saber se pode aposentar e já contribuiu com o INSS por algum tempo? Qual o tempo de serviço? Eu não tenho esse negócio de pago, sabe? A senhora nunca pagou INSS?
Não, filho, eu trabalhava na roça há pouco tempo. Ok. É casada? Sou casada. Ok. O esposo é aposentado? Oi? O esposo é aposentado? Ele é por invalidez. Ok. Sim. No caso da nossa telespectadora, ela tem 73 anos e nunca pagou INSS. Foi essa a informação? Sim, nunca pagou INSS. Tá. Nunca pagou INSS. Ela tem 73 anos e nunca pagou INSS. Não tem direito à aposentadoria. É importante nós deixarmos isso muito claro. Eu sempre digo aqui que para as pessoas se aposentarem, o tempo varia de 5 a 15 anos. Ou seja, muitas pessoas com 5 anos conseguem se aposentar. Inclusive, várias senhoras que trabalharam na antiga fábrica Boys. Eu falo isso quase todos os programas, porque toda semana aparece uma senhorinha com 70 e poucos anos, com 80 anos, que trabalhou na fábrica Boys, no escritório, para poder se aposentar, e a gente consegue aposentar. Mas a nossa telespectadora nunca pagou o INSS. Então, direito à aposentadoria, ela não tem, porque ela não pagou o INSS. Mas existe um benefício que chama amparo social ao idoso, para as senhoras ou para os senhores que têm uns 65 anos e que nunca pagaram o INSS. Mas para isso, era necessário que o esposo não fosse aposentado, ou que a renda da família não fosse superior a R$200 por pessoa. Nesse caso, o esposo é aposentado. Então, Neto, não tem direito ao amparo idoso. É nesse momento que eu digo que a orientação do profissional tem que ser verdadeira. Não pode ser falsa. Não pode dar uma esperança aonde não tem. No INSS, na via administrativa, é impossível. Não tem direito à aposentadoria e ao amparo ao idoso também não tem. Agora, se a nossa telespectadora fosse sozinha, não recebesse nenhum benefício e não fosse casada, ela poderia sim receber o amparo ao idoso sem nenhum problema, ela poderia receber. O que aconteceu em muitos casos, mas foi cortado. Uhum. Foi alguns profissionais, quando o esposo recebia um salário mínimo, eles pediram esse benefício para mulheres que nunca pagaram o INSS e os juízes concederam. E aí, é o mesmo caso da telespectadora. O esposo era aposentado com um salário mínimo e os juízes começaram a conceder. Começaram a receber um salário mínimo, várias senhoras, várias senhoras. Só que os juízes de São Paulo começaram a cortar todos esses benefícios. Por isso que não vale a pena, tá? Então, quando o esposo é aposentado com um salário mínimo e a renda da família por pessoa ultrapassa R$200, não vale a pena. Tá aí, então, são as respostas, né? Você pode participar ao vivo, 2534-1234, tem pergunta no WhatsApp, diga, Maria. Sim, Matheus, na verdade você agora meio que já respondeu, mas enfim, vamos fazer a pergunta da Maria lá do Jupiá. Ela diz, boa noite, gostaria de saber se com 23 anos de contribuição e 58 anos de idade, tenho direito à aposentadoria. Tá aí, então. Maria do bairro Jupiá. Xará. Minha xará. Xará, né? Verdade. Sim. Ela já tem tempo suficiente para se aposentar, pois o INSS exige 15 anos no mínimo. Na verdade, o INSS exige uma tabela de 5 a 15 anos. Ela já tem tempo suficiente para se aposentar, mas ela não tem ainda a idade mínima. Então, Maria, o que a gente orienta é o seguinte, que a senhora aguarde completar os 60 anos de idade. Tá? Então, o INSS exige a idade mínima de 60 anos para a mulher no regime geral para as mulheres urbanas. Tá? Então, já tem a idade, já tem o tempo de serviço necessário, mas ainda falta completar a idade de 60 anos. Mais perguntas, então, no nosso WhatsApp, enquanto a Maria abre, deixa eu lembrar vocês, o escritório, né? Vamos falar um pouquinho do escritório da Concede, que fica na rua Governador Pedro de Toledo. Governador Pedro de Toledo, no centro da nossa cidade, facinho de chegar, desceu no terminal central urbano, o terminal também municipal, você vai ter o acesso ao Governador. Lá na frente da Governador, 632...
você vai ter o escritório da Concede, tá bom? Dê uma ligadinha antes para poder acertar. É o 3422-0018. 3422-0018 Concede. Diga, Maria. Olha, a pergunta agora, Neto, é do Evandro do Ari Coelho. Ele questiona o seguinte, Matheus: estou afastado há 1 ano por acidente de trabalho. Este período conta na aposentadoria ou não? Aí. Evandro, boa noite. Excelente sua pergunta. O tempo de afastamento por auxílio-doença, ele conta na aposentadoria ou ele não conta na aposentadoria? E a resposta, ela é bem simples e é muito interessante. Se for para aposentadoria por tempo de serviço, conta. Se for para aposentadoria por idade, não conta. Uhum. Então é interessante, porque tem pessoas que querem se aposentar por idade e elas têm pago 12 anos de serviço só. E aí elas precisam se afastar. Um exemplo, e essa pessoa precisa de 15 anos para se aposentar. Uhum. E aí elas têm 12 anos só e se afastam por motivo de doença. E ficam afastadas 2 anos. Esses 2 anos não poderão ser usados para se aposentar por idade, porque não conta como carência, tá? Mas quando é por tempo de serviço, quando se aposenta por 30 anos a mulher e o homem por 35 anos, ele conta, tá? Então, respondendo a sua pergunta, Evandro, quando é aposentadoria por idade, quando a mulher se aposenta por 60 anos e o homem com 65 anos, não conta, porque não conta como carência. Mas quando é aposentadoria por tempo de serviço, conta sim. Ok, mais perguntas chegando agora pelo telefone, vamos atender. Alô, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite, quem tá falando? Ô, Neto, eu não queria me identificar. Tá ok, fique à vontade, pois não. Neto, eu queria saber do Matheus. Sim. Que, olha, tem muitos anos que eu venho afastada, porque eu tive um acidente no serviço, eu estava afastada, daí de repente eu fiz cirurgia da coluna. Certo. Por 6 meses o médico me deu alta do NPS e meus médicos não davam alta. Certo. Daí de repente eu entrei judicialmente, fiquei um tempo sem receber e voltei a receber. Só que me deram alta de novo. E como eu voltei a trabalhar, não aguentei, o médico me deu afastamento e eu tomei para judicialmente. Aí o juiz assinou novamente que eu não tenho condições de trabalhar. Entendi. Daí eu tinha uma perícia para ser marcada, a empresa que eu trabalho me pressionando, até falar que se o NPS não pagasse, eles também não pagariam. Daí, Neto, quando foi agora em novembro, eu comecei a receber do NPS. Quando foi agora em janeiro, eu passei pela perícia e foi diagnosticaram que eu não precisava de voltar a trabalhar, que eu ficaria até no mês 4 sem trabalhar e ia receber. Deixa eu ver se eu entendi. A Ana entendeu, conversou com ela, né, Ana? Você já conversou com ela, já, né? Para Ana que ela não quer se identificar, mas ela tem um problema de cordas vocais, Matheus. Então, ela tem realmente uma dificuldade para fala, né? Acho que vamos... Ana, você quer tentar falar com ela? Pede para ela falar devagar, porque a pergunta foi extensa também e não deu para identificar. Então, a Ana conversa com ela e depois a gente te passa, tá bom, Matheus? Vamos então agora para a pergunta da... mais uma xará aqui minha, Maria, Matheus, ela diz: olá, me aposentei aos 51 anos por tempo de serviço, hoje tenho 55 anos. Na época, me aposentei com salário mínimo. Me disseram que só receberia esse valor por ser considerada muito nova. Está certo isso? Meu nome é Maria Aparecida. Sim. Só antes de responder a pergunta, a nossa telespectadora anterior, se ela quiser, eu posso responder depois fora do ar. Sim, a Ana está pegando, então. Isso, eu respondo fora do ar depois. Sim. Quanto à pergunta da sua xará, Maria, mais uma. Sim, mais uma. Né? Realmente, quando a pessoa se aposenta muito nova, em decorrência desse fator previdenciário. Esse fator previdenciário, e aqui eu quero falar uma coisa, muito rápida,
ele foi tão mal falado pelo nosso ex-presidente Lula, muito mal falado, porque e aqui eu não quero entrar em questões partidárias, porque o Fernando Henrique, na verdade ele foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso, lá em 99, através da Lei 9.876, sim, foi o Fernando Henrique quem criou, e ele é um fator que tira 45%. Se não existisse o fator previdenciário, provavelmente o valor da aposentadoria da Maria seria 45% a mais do que foi. Mas por causa do fator, ela se aposentou com um salário mínimo. E eu tenho absoluta certeza que ela tem que continuar trabalhando por causa do fator previdenciário. Mas ele foi tão mal falado pelo governo Lula que ele tem uma caneta na mão para poder retirá-lo enquanto era presidente. Mas não foi retirado, foi mantido. E podia ter sido retirado agora, atualmente também, pela nossa atual presidente, que também falou muito mal, mas mantém-se também o fator previdenciário. Pior ainda, fez muito pior, pior que o fator, vence com uma regra, agora, 85,95, mas eu vi hoje na Folha, quem leu a Folha viu, que quer se juntar agora à idade. Hoje a mulher se aposenta aos 60, então quem falava mal do Fernando Henrique Cardoso, agora está fazendo pior ainda, quer que a mulher se aposente com 65 anos e 35 anos de serviço, porque acha que a mulher tem que se aposentar como o homem se aposenta. Então falava tão mal do governo anterior e está fazendo pior ainda. E aqui eu não estou para defender um nem outro, mas eu só estou comparando o que um fazia e que falava tão mal, mas está fazendo pior ainda do que o outro fazia. E alega uma eventual reforma da Previdência sobre uma falsa informação que a Previdência está falindo. Vai enganar outro. Então, infelizmente, Maria, com o atual governo, infelizmente, não temos esperanças. Infelizmente, não tem revisão, porque esse fator previdenciário está em vigor e nós temos aqui agora esse fator 85,95, que em 2026 a intenção do governo é deixar o 90/100. É pior. E hoje eu vi na Folha que a intenção da presidente é que a mulher se aposente com 65, é igualar. Ele não quer que a mulher se aposente com 60 anos. Não, ele quer que a mulher se aposente com 65. Está fazendo pior, mas muito pior do que os anteriores fizeram. É vergonhoso o que estamos vendo nos atuais jornais. É vergonhoso. Tem mais participação, dá tempo de fazer mais uma, Maria. Diga lá. Tempo, olha, então minutinho, diga. A Ingrid do Jardim Esplanada, Matheus, ela disse: meu pai passou em um concurso pelo serviço de água e esgoto e foi rejeitado pelo médico do raio-x de coluna, diz que ele tem lesões. Não seria o caso de uma aposentadoria automática, claro, no caso de ter sido barrado de trabalhar pela própria prefeitura? É a Ingrid do Jardim Esplanada. Sim. É uma situação, para nós é óbvia, né? Mas diga, Matheus. Sim, sem dúvida. Se a pessoa não possui mais condições de serviço, de trabalho, melhor dizendo, se a pessoa apresenta uma incapacidade total e permanente, isso é legislação quem diz, né? Não é porque eu acho, não é porque eu imagino que seja, mas isso é a legislação que diz, isso é a lei de benefícios que diz. E eu não vou aqui ficar dizendo as leis, né? Mas a lei determina que a pessoa, uma vez incapacitada para o trabalho por tempo indeterminado, de forma permanente, ela deve ser aposentada, tá? Então, de fato, ela deve ser aposentada e não afastada de forma temporária. Então, ela tem sim direito, Neto, à aposentadoria por invalidez. Tá aí então, participação conosco aqui, o Matheus Hélio da Concede. Vamos passar o endereço rapidamente da Concede? Sim. Por gentileza. Neto, estamos localizados na principal rua de Piracicaba, a Rua do Comércio, Rua Governador Pedro de Toledo, 632. Só tenho um escritório em Piracicaba, não tenho dois, tá? Então é na Rua Governador. Se você quiser falar comigo, os atendimentos são feitos
por mim, tá? Sou eu quem atendo os meus clientes. Rua Governador 632 3422 0018. Matheus, obrigado pela sua participação. Semana que vem, descansar um pouquinho, retomamos a outra semana. É isso? Sim. Muito obrigado, viu? Obrigado.